vídeo vai ser difícil um pouquinho pra eu gravar. Eu sei que eu estou um pouco atrasada da vibe. Eu acho que eu estou, né? Eu acho que a vibe já passou de doenças e problemas mentais e coisas desse tipo que veio depois da série 13 Porquês. E eu demorei um pouco pra gravar esse vídeo porque ele é um pouco difícil pra mim. Então, tomei coragem e aqui estamos nós, então eu espero que vocês gostem. Bem, eu gosto muito de saber como a mente das pessoas funciona. E eu uso a leitura como forma de entrar na mente das pessoas e ver como é que funciona dentro da mente de cada um, de uma forma que eu não consigo ver. Então, eu separei 5 livros aqui que falam sobre problemas mentais, sobre pessoas que têm mentes quebradas. Eu quero compartilhar com vocês, e se vocês tiverem uma indicação também, compartilhem comigo ali, porque eu acho que esses livros abrem nossa mente pra gente colocar um pouco no lugar de outra pessoa, pra gente saber que às vezes a mente, ela pode quebrar de um jeito que, assim como fisicamente a gente pode ficar doente, mentalmente a gente também pode ficar muito doente. Eu queria falar um pouquinho antes. Eu não sou uma pessoa estudada de psicologia e as coisas da mente. As únicas coisas que eu sei foram o que eu li, o que eu vivenciei e o que eu presenciei. Quando a gente fala de doenças mentais, eu acho que tem 2 coisas que atrapalham muito quando a gente vai lidar com elas. Primeiro, você banalizar todo tipo de doença mental, falar que é tudo bobagem, que você tem que se esforçar e que você tem que parar de pensar nisso e etc. Porque, assim, você não vai falar pra um diabético fazer o corpo dele voltar ao normal, né? Não vai, entendeu? As coisas, assim, não funcionam desse jeito. Então, às vezes, não é nossa força interna que vai fazer, mas assim, a nossa força de buscar ajuda, de tomar remédio, etc. E outra coisa que eu acho que também prejudica um pouco é todo mundo se diagnosticando e dizendo que todo mundo tem problemas e tal. Eu sei que depressão é uma coisa que é uma doença do século, então assim, tem muita gente que tá tendo depressão e etc. Porém, eu acho que às vezes as pessoas, elas confundem um pouco de uma tristeza, de uma depressão. Então, eu acho que isso banaliza um pouco, assim, não vou julgar cada caso, assim, porque, né, quem é a gente pra julgar o caso das outras pessoas. Como doenças mentais são doenças muito difíceis de diagnosticar, porque você não vai no médico, você não tira sangue e tá ali, ó, você tem depressão. É uma coisa mais complexa de diagnosticar, porque isso é muito complicado, gente. É uma diferença muito confusa, principalmente quando é adolescente, porque adolescente, ele tá passando uma fase muito difícil. Eu sei que a minha adolescência foi uma fase muito difícil. Eu não sei vocês, mas tinha Tumblr, então Tumblrs, eles estavam super em voga. Tumblr era um lugar que você ia pra sofrer, porque adolescente gosta de sofrer. E tinha muita coisa lá sobre depressão e sobre coisas assim, muita gente reblogando e muita gente falando sobre isso. Então até nas descrições dos blogs as pessoas se autodiagnosticavam como bipolar, ou como depressivo, ou como sei lá o que, sabe? Então tinha uma banalização desse tipo de doença. Pessoas normais falavam que tava bipolar, sendo que não tinha a mínima ideia do que era realmente ser bipolar, da dificuldade e da gravidade do problema. É muito complicado tudo isso, então assim, temos que tratar esses assuntos de uma forma muito delicada, usando o máximo de empatia que a gente pode, tanto empatia com pessoas que têm esses problemas, como de gente que tem problema para as outras pessoas normais, né? Porque às vezes isso rola também. Eu acho que o livro mais impactante que eu já li sobre mentes quebradas, realmente, como uma mente pode se quebrar e como as coisas podem ficar muito complicadas. Quando eu li Hoje Eu Sou Alice, da Alice Jameson, que ela vai contar a história dela, ela tá usando um pseudônimo ali. Primeiramente, a gente é alertado que essa é uma história real, a história da vida dela, então ela vai contar, mas a gente não sabe muita coisa sobre ela, então fica aí esse mistério. Ela vai contar que ela tem transtorno dissociativo de personalidades, então, transtorno de personalidade múltipla. Então ela vai contar esse pequeno problema, que é ter várias pessoas vivendo dentro da cabeça dela, que são partes dela, que é muito confuso. Então, quando ela era pequena, ela sofreu abuso dentro da casa dela e ela criou um mecanismo de defesa pra não sofrer tanto assim, então a mente dela quebrou em outras personalidades. Então, quando ela tava sofrendo o abuso, era uma personalidade que assumia, e a personalidade dela, a personalidade dominante, a Alice, ficava só na realidade. Quando acontecia esse tipo de coisa, ela meio que ficava de escanteio pra não sofrer tanto assim. E acontece que quando isso acontece, a mente não quebra em 2 personalidades, ela quebra em várias. Então, assim, ela tinha personalidade protetora, personalidade suicida, personalidade masculina, personalidade, várias outras coisas, e ela vai descobrindo isso aos poucos, que ela tem esse problema, que ela tem apagões, de repente some e ela acorda de um jeito totalmente diferente. É muito impactante, porque ela só descobre isso realmente quando ela tá na fase adulta, quando ela tem um trabalho, quando ela tem uma casa e quando ela começa a acontecer coisas que ela não consegue lidar. É muito impactante, porque a vida dela simplesmente quebra por causa desse problema que ela tem. Eu acho que essa foi a doença mental que mais mexeu comigo, porque é horrível você não conseguir confiar em você mesmo, porque, por exemplo, tem uma das personalidades dela que é suicida, então toda a tristeza, toda a depressão que ela sente tá canalizada em uma
personalidade. Então, quando essa personalidade... Oi, pai, obrigada. Então, quando essa personalidade assume, essa personalidade tenta se matar. Então, ela acorda. Então, tipo, ela tá na casa dela, de repente ela acorda, tá no hospital. Porque a personalidade dela tomou conta e ela tá lá. Mas ela não quer morrer, entendeu? A personalidade dela, dominante, não quer morrer, mas essa personalidade é muito confuso, é muito complicado. É uma coisa muito forte. Então, esse livro, eu fiquei um tempão pensando nele, um dos meus preferidos. Porque, gente do céu, que negócio doido. O segundo livro é Depois a Louca Sou Eu, da Tati Bernardi, que ela é uma escritora brasileira. Ela lançou esse livro porque ela meio que fez um pacto que se o avião dela não caísse, ela ia escrever sobre o problema de ansiedade dela. Ela é muito ansiosa desde pequena, então ela sempre teve problemas assim de se adequar à normalidade, porque ela tinha essas coisas muito ansiosas que deixavam ela empacando assim. Então, é muito legal esse livro porque ela realmente vai contar sobre a ansiedade dela de um jeito muito cômico. Então, eu ri o livro inteiro, eu adorei, porque assim, quem tem mesmo que um pouco de ansiedade vai se identificar ali e vai saber como é que tá dentro de uma pessoa realmente ansiosa, porque a pessoa não faz aquilo porque ela tá fazendo graça, entendeu? Ela não vai lá checar todas as torneiras pra ver se estão pingando e o fogão pra ver se tá apagado e todas as outras neuras porque ela quer, entendeu? É simplesmente um negócio assim na mente que ela não consegue controlar e só com remédio e coisas desse tipo. Então é um livro muito legal, muito gostoso de ler, então eu super indico pra vocês. O terceiro livro é A Garota Interrompida, da Susanna Kaysen. É um livro que a Susana vai contar, porque ela passou dentro de um hospital psiquiátrico. Quando ela tinha 18 anos, ela foi diagnosticada com, acho que é transtorno dissociativo, mas não era de personalidade, aquela coisa lá. E ela vai contar como é que era a vida dela dentro desse hospital psiquiátrico e as outras amigas dela que tinham outros problemas. E como é que foi se adequar, então ela teve que parar toda a vida dela pra ficar meses dentro de um hospital psiquiátrico pra se reestruturar, pra voltar à normalidade, porque ela não tava dando conta. Ela também vai contar que ela teve um caso de tentativa de suicídio, porém é interessante porque ela vai contar que ela não queria se matar, ela queria matar a parte dentro dela que queria se matar. É muito complexo, porém eu indico muito esse livro, ele é muito legal. Eu não assisti o filme ainda, eu sei que tem um filme da Angelina Jolie. Tá aqui o livro porque eu me apaixonei, gente, sério. Que livrão. Agora, os outros dois livros, eles não têm personagens reais que escreveram sobre as suas histórias, porém eu achei interessante de colocar porque também é uma janela pra você ver a mente de outra pessoa e como que funciona. Eu escolhi Tudo Menos Normal, da Nora Haidt Baskin, que vai falar sobre autismo, mas eu também podia colocar Passarinha, que são dois livros meio que de histórias que vai contar sobre como é que funciona dentro da mente de uma pessoa que tem autismo. Eu poderia ter colocado outro que eu já falei dele num vídeo que eu vou deixar aqui em cima, mas eu acho que esses aqui são mais gostosos de ler pra pessoas que não querem, que só querem saber como é que funciona a mente, mas não de uma forma muito complexa. Então, indico esse aqui também e Passarinha, que vou deixar aqui. Então, eu não consegui decidir entre os dois, porque os dois vão falar sobre a mesma coisa, só que Passarinha é uma menina e Tudo Menos Normal é um menino. Então, é isso. Os dois são pequenininhos e vão falar sobre a vida de uma pessoa que tem autismo através da visão dela. Então, eu acho bem legal. O último livro também é um preferido, porque, gente, os livros que vão falar sobre pessoas que têm cabeça quebrada vai virar preferido meu, porque eu não sei explicar, que é A Menina Submersa, que, meu Deus. Esse livro vai contar sobre a Imp, que ela tem esquizofrenia e ela alucina forte, assim, sobre várias coisas. Então aqui a gente vai acompanhar ela numa parte da vida dela que ela tem um romance, e esse romance não deu muito certo, e daí ela tem acontecendo uma assombração que ela não sabe se é da cabeça dela ou se é real. Então, mas o interessante mesmo desse livro, as duas vezes mais impactantes pra mim foi que ela teve duas crises de esquizofrenia mesmo, uma é mais leve, a outra é bem forte. Então, primeiro ela vai fissurar numa música da Alice no País das Maravilhas, ela não vai conseguir tirar aquilo da cabeça. É um caminho, assim, porque a gente vê aqui que não é, a pessoa não, de repente tá bem, de repente tá mal, entendeu? Às vezes ela vai dando indícios e coisas que parecem bobas, parecem pequenas, só que de repente estoura, assim, porque eu acho que no caso dela, ela não quebrou de uma vez, foi indo, assim, um caminho, é um caminho pra baixo. E tem um capítulo que é o capítulo que ela realmente tá tendo uma crise esquizofrênica, que ela vai baralhar tudo, e é um capítulo assim, gente, que essa escritora, que apesar de não ser memórias da escritora, foi um capítulo muito bem escrito, porque realmente é como se ela estivesse dentro de uma cabeça esquizofrênica tendo um ataque, então assim, é muito, muito, muito tenso. E é um livro não linear, não é um livro pra todo mundo, igual eu sempre falo, é um dos meus preferidos, mas eu entendo quando as pessoas falam que não gostam, porque ele é muito confuso, é muito doido. Então só quem realmente quer estar dentro de uma mente assim e sabe que as coisas são muito complicadas,
complicadas e muito complexas e muito embaralhadas, então vai ter paciência pra ler esse livro, então tá aqui um dos meus preferidos. Então é isso, gente. São esses livros que eu indico pra vocês. E eu também gostaria que vocês indicassem livros pra mim, porque eu adoro esse tipo de temática. Então, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Avisinho, se você gostou de um desses livros, eu vou deixar o link ali embaixo da Amazon pra você comprar pelo link pra me ajudar aqui, né? Então, é isso aí, gente. Beijo grande pra todo mundo e até o vídeo que vem.